Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o maior podcast de ortopedia do Brasil e, quiçá, do mundo. Estamos muito felizes aqui com mais uma data redonda, nosso episódio número 70, com um convidado muito especial, Leonardo Metzavá. Muito bem, agora estamos aqui com alta tecnologia, o Matheus inovando aqui, estamos com uma plataforma nova de gravação, eu não consigo não falar disso, mas estamos fazendo aqui com áudio ao vivo aqui, tá tudo muito legal aqui, Matheus, parabéns por seguir pesquisando aí para a gente levar a melhor qualidade de gravação aqui para os nossos ouvintes. E estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, um grande amigo, com certeza um dos meus mentores no mundo da ortopedia, Leonardo Metzavá. Demorou 70 episódios para a gente trazer para cá, mas com certeza demoramos, mas estou muito feliz de você estar aqui. Leonardo Metzavá é um colega ortopedista, tem várias faces também, empreendedor, fundador do IBTS, é uma pessoa muito legal, que tem feito muita coisa bacana pela ortopedia nacional. E eu já vou começar pelo lado, por onde eu comecei, o Léo, com a primeira pergunta, que é uma coisa que realmente eu acho que tem ajudado muito a ortopedia brasileira, que é o Prêmio Jorge Paulo Lemann. Então, Léo, se puder explicar para quem está ouvindo a gente aqui o que é o Prêmio Jorge Paulo Lemann e já também falando um pouquinho sobre como se faz para inscrever, né? Porque eu acho que muitas pessoas que vão ouvir aqui com certeza vão se interessar por essa oportunidade. Oi, Leandro, Noel, Matheus, Bruno, André. Obrigado pelo convite, é uma honra. Episódio 70, gosto desse número. Bom, com relação ao Prêmio Jorge Paulo Lemann, o início dele foi bastante inusitado, mas vamos primeiro explicar a finalidade. A finalidade é que, para a gente fazer métricas para o pessoal que trabalha os empreendedores e mercado financeiro, é muito difícil, às vezes, para eles entenderem a nossa missão, porque a nossa missão é muito subjetiva para eles. O pessoal que trabalha para o mercado financeiro tem métricas muito claras, objetivas, reprodutíveis, né? São números, né? Para empresários também. Então, uma das razões de nós, às vezes, temos dificuldade de conseguir apoio dessas pessoas para as nossas pesquisas, para nossas ações, nossas missões, que são altruístas para burro, né? Traduzir isso de uma maneira que eles compreendam. Então, o Prêmio Jorge Paulo Lemann, o que eu criei lá em 2008, foi essa métrica. Eu consegui traduzir essa nossa subjetividade da nossa missão em métricas que eu consigo, a cada ano, passar para os nossos mentores, nossos gestores, nossos apoiadores, de maneira que eles conseguem compreender o sucesso do programa. Não é simplesmente, mandamos um fellow lá para fora, ficou lá pesquisando. Não, mas qual foi o resultado? Qual foi o impacto disso para o Brasil? Então, como eu falei, quando a pessoa faz, por exemplo, um Master em Business lá fora, em Harvard, Stanford, normalmente eles já saem até empregados em algum banco, alguma empresa, alguma coisa, então eles conseguem medir o sucesso. Nós, médicos, não. A gente volta para aquela nossa vidinha lá, para o hospital, para o consultório, aquelas coisas que nós mexemos com números que pouco balançam o comércio, né, os bancos, né, entendeu? Mas o impacto do que a gente faz é muito grande. Então, a minha missão inicial, quando o Jorge me deu essa missão, foi justamente criar essa conta matemática. E daí nós vimos que, para um jovem ortopedista ter todas as premissas necessárias para ter um impacto através do nosso programa, ele merecia um prêmio mesmo. Um prêmio. Então, a gente resolveu chamar de Prêmio Jorge Paulo Lemann. E assim que nós começamos a criar o processo seletivo, e você foi o número 2, né, Leandro? Você já impressionou, foi 2010, não foi? 2010, já 14 anos atrás, que loucura. E rapidamente nós premiávamos um ortopedista por ano, e rapidamente, já no quarto ano, o programa era para durar só 5 anos. No quarto ano, com o impacto, com a maneira com que eu consegui traduzir isso, de importância para o Brasil que era, ao invés de encerrar o programa foi duplicado.
para 2 bolsas por ano. E assim foi seguindo. E isso é muito dinheiro que é investido lá fora. Porque o Jorge, ele não tem nenhum benefício fiscal nos Estados Unidos, ele não é cidadão americano. Então ele não se beneficia daquelas leis americanas que você abate do imposto de renda. E ele não conseguia usar nem dinheiro da Fundação Lehman daqui. Então era simplesmente um cheque assinado da conta pessoal que ia para lá. Ele investia $100 mil para cada bolsista que ia. E nós conseguimos mostrar que esses $100 mil, na verdade, se multiplicaram em muitos e muitos milhares de dólares a mais do que foi investido. E o programa foi crescendo. O programa durou lá em Vail durante 10 anos, foi de 2009 a 2019, 2018. E 2019, nós criamos uma outra parceria com a Rush University em Chicago. Foi bastante atraente a proposta, porque daí nós criamos o nosso departamento, nós temos nosso departamento lá dentro da Rush University. Nós temos nosso coordenador de pesquisa no Brasil, nós temos nosso coordenador de pesquisa contratado lá, nós temos toda a infraestrutura, temos laboratório de análise biocinética lá, 2 laboratórios, em 2 hospitais diferentes, temos os 5 aqui no Brasil, 5 laboratórios aqui no Brasil, então nós já fazemos pesquisas multicêntricas, né? E já estamos assinados com a Duke University. Então já estamos implementando o laboratório de biocinética na Duke University, ainda esse ano, 2024. Então, assim, agora o programa dele cresceu, né? Cresceu e até ele passou de programa, de prêmio Jorge Paulo Lemann para bolsa, porque entraram outros patrocinadores. Então, agora, por exemplo, Guilherme Gerdau Johan Peter também tem a bolsa dele. Então, nós estamos distribuindo a bolsa. E agora o nosso plano é, com o passar dos anos, nós virmos os melhores resultados dos bolsistas e aí realmente premiar os bolsistas com maior impacto para o Brasil. Léo, vou aproveitar o gancho aqui, que você citou os trabalhos em biocinética, né? E talvez nem todos os nossos ouvintes, boa parte são alunos, outros residentes, não conhecem eventualmente do que isso se trata, qual que é o método. Então, se você puder também dar uma pincelada nisso, eu acho que vai ser bastante interessante para o pessoal. Bom, isso é uma missão que eu comecei em 1997, quando eu conheci o laboratório de marcha da UFRJ. Era muito tosco, imagina, uma câmera VHS, computador 486, era uma coisa assim, levava um dia inteiro para processar um movimento humano, né? Mas eu sabia que a tecnologia vinha na nossa direção, então comecei a pesquisar isso. E eu vi que os grandes laboratórios do mundo, o Colgate, o HSL, todos os centros de pesquisa que eu conheci, até em São Paulo, a ACD, uma das pioneiras no Brasil, faziam análise de movimento, mas para patologias muito complexas, né? Principalmente pacientes neurológicos. Os pacientes, as crianças com PC, ou indivíduos mais velhos com sequela de AVC, só tinha esse público. E na outra ponta, tinha o público da alta demanda esportiva, que é o núcleo mais forte nos Estados Unidos, onde eles fazem análise do movimento para melhorar o gesto esportivo. Então, quando eu comecei a estudar isso, em 97, só tinham 2 pontas. Ou do paciente com lesões muito graves, ou do paciente do indivíduo perfeito, um atleta de elite americano, querendo melhorar mais ainda. Esse daqui era um paciente muito caro, e ainda é até hoje. Tu precisa ter um subsídio, como a ACD tem, o Einstein tem um laboratório maravilhoso de análise de movimento, mas é com uma infra gigantesca para esses casos. E o americano tem uma infra gigantesca para melhorar o gesto esportivo. Eles pagam fortunas. Eu estive num laboratório em Colorado Springs, que era um galpão que tinham quase 200 câmeras de análise de movimento para analisar salto em vara. Aquele laboratório só fazia análise de salto em vara. Sei lá quanto é que cobravam na época, né? 20, 25 mil dólares uma análise. Entendeu? Então, assim, eu vi que nós, pessoas, digamos assim, não dos extremos, né? Não os outliers, nós não tínhamos esse recurso. Então, eu resolvi pesquisar
e tentar descobrir como utilizar essa tecnologia para ajudar o ortopedista a fazer uns diagnósticos mais precisos dos fatores causais das lesões ortopédicas. Porque se você tem uma lesão fêmuro-patelar, se você tem uma lesão no manguito rotador, não foi o olho grande de ninguém. Você criou aquilo ali. Tem a traumática, claro, se você cai de uma bike, você quebra o punho. Mas a doença ortopédica que começa o sintoma assim, começa espontaneamente, você diz, porque eu pratiquei esporte, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é. Aquilo foi a gota d'água. Você já estava com um erro mecânico. Então, assim, eu enxerguei, quando eu terminei a residência, quando eu estava lá no mestrado na UFRJ, eu enxerguei que a gente não tinha ferramentas para medir isso, para medir as causas das sobrecargas nas articulações. E comecei a correr atrás, mas eu levei 10 anos para encontrar uma equipe na UERJ, que nós tínhamos especialistas. Por que a análise biocinética não é biomecânica e não é cinemática? Porque simplesmente o movimento humano, você pegar um monte de câmeras e ver o movimento da pessoa, o esqueletinho, é bonito, mas não te responde absolutamente nada. Porque se você estiver andando inclinado para o lado, você pode estar andando inclinado porque você tem uma fraqueza glútea, você tem uma restrição no joelho, você está com uma fraqueza no pé, ou de repente você nasceu tortinho para o lado. Entendeu? Então, só a cinemática ela não responde. E biomecânica, o que é biomecânica? Biomecânica é testar força. Vou testar a força do bíceps, vou testar a força do tríceps, vou testar a amplitude de movimento do punho. Isso é biomecânica. Biomecânica é uma coisa bem quadrada, certo? Então, nós conseguimos, em 2007, eu e Jorge, conseguimos convencer o pessoal da UERJ, os especialistas nessas áreas todas, nós demos uma missão para eles. Olha, eu quero entender por que nós temos sobrecarga no joelho, no quadril, para essa patologia, essa patologia, essa patologia, essa patologia. Nossa, mas é muito difícil, porque nós vamos ter que criar um algoritmo juntando cinemática com força, com amplitude de movimento, com postura estática, dinâmica, etc. Então, sim, não estamos preocupados se é difícil ou não. Léo. A gente quer. E aí o pessoal começou a correr atrás, e foi capitaneada pelo professor Luiz Alberto Batista, um gênio, e o time dele começaram a desenvolver pesquisas nesse lado, e o Gustavo Leporassi, que era o pupilo deles lá, garotinho, né, se encantou pelo negócio e foi liderando, foi indo. Hoje é o líder, inclusive, da biocinética e das nossas linhas de pesquisas do IBTS. Né? Então, em 2013, nós ganhamos o Prêmio Mundial de Biomecânica, criando o algoritmo, que na época a gente chamava de regressões não lineares de redes neurais, que é o que a gente chamou de inteligência artificial, né? Entendeu? Então, na época, a gente chamava assim, que eram regressões não lineares por redes neurais. A gente conseguiu criar o esqueleto do algoritmo para nós colocarmos todos esses dados para dentro de força, amplitude de movimento. Por exemplo, só da análise tridimensional do joelho, nós temos 600 variáveis. Aquele esqueletinho se mexendo, se nós olharmos só para o joelho, numa marcha nós temos 600 variáveis, numa passada. Já pensou somar isso com as 600 do quadril, as 600 do tornozelo, as 600 da pelve, do tronco? É uma coisa gigantesca, né? Na época não tinha esses supercomputadores. Então, a gente conseguiu criar esse algoritmo e ganhou um Prêmio Mundial de Biomecânica. Aí foi quando, dentro das premissas do IBTS, não ficar só desenvolvendo ciência. Quando nós temos uma ciência que a gente percebe que ela vai fazer diferença para as pessoas, ela precisa ser empreendida. Ela tem que chegar às pessoas. Aí começa o meu papel de novo. Primeiro eu tenho que botar gás dos cientistas, dar as minhas ideias malucas e eles estudarem. Aí quando vem a resposta, eu tenho que captar dinheiro para eles ajudarem a empreender. Né? Não é fácil. E tem mais. Tem o mais difícil, que aí é meu irmão que ajuda para caramba, o Oscar. Ele cede os executivos da Osklin. Hoje, não é a Osklin, é a OEM Group, né, que é a holding familiar. Ele cede os executivos que ajudam esses jovens empreendedores a fazer business plan, a planejar, a criar as empresas, entendeu? Um acadêmico, geralmente o pessoal iniciante, não sabe administrar nenhuma rede de carrocinhas de pipoca, né? Quanto mais um laboratório.
Então, assim, tem todo esse trabalho que tem que ser feito, é muito trabalhoso. São as 3 frentes, é científica, a financeira e empreendedora. Para mim. Entendeu? A gente coloca tudo junto para isso, né? E é assim que a gente faz. Aí também tem a 3D Team, tem outras pequenas, tem várias startups que a gente cria dentro do Instituto e dentro da filosofia de que o Instituto jamais pegou dinheiro público e jamais pegará. O Instituto é privado, ele só vive de doações, que no Brasil não tem nenhum benefício fiscal. Então, quem doa, porque é de coração mesmo, né? No Brasil. E eu, graças a Deus, consegui sobreviver 15 anos assim. E o pessoal daí empreende, a gente faz o Capital Angel, né? O Angel Capital, a gente busca investidores para as startups, early stage startups, né? E o pessoal aposta nisso. Eles apostam mais em fé na gente do que em fazer dinheiro. Eles sabem que é altíssimo risco, né? Sabe? 99% das early startups morrem, né? As nossas não estão morrendo, graças a Deus, estão crescendo. Então, e parte do lucro dessas startups reverte para o Instituto. Então, tudo que o Instituto banca, depois reverte parte do lucro. Os investidores ganham dinheiro e o percentual X de cada empresa é transferido para o IBTS para sustentabilidade. Fantástico, Léo. Fantástico. Primeiro que eu aprendi muitas coisas com você nessa frase. Primeiro que quando os pacientes me perguntam por que eles têm artrose, eu falava que não era olho gordo. Agora eu vou falar olho grande. Eu achei que foi um termo muito mais educado que você utilizou. E segundo, que eu faço parte do grupo do joelho, do WhatsApp, que eu faço joelho, e você recentemente publicou, né, sua tese, o pessoal super congratulou. E me fez refletir uma coisa. A gente sempre recebe muitos ortopedistas aqui que têm carreiras diferentes, né? Tem ortopedista gestor, tem ortopedista militar, tem ortopedista de consultório, né? Eu sei que você tem Já tivemos muitas ortopedista facetas, pastor aqui também, né? Tivemos ortopedista vários tipos. pastor, ortopedista político. E na verdade, a minha pergunta para você é mais... Ortopedista mágico. Ortopedista mágico. Então, minha pergunta para você é mais polêmica. Depois de tudo isso e de tudo que você viu lá, dá para ter um ortopedista pesquisador no Brasil e viver disso e pagar escola e mensalidades e ter uma vida legal? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos dá. E aqui? O que você acha? Eu acho o seguinte, aqui o terreno é muito arenoso para isso. Mas na vida tudo é possível. Gente, eu sou filho de médicos, tá? E filósofos, etc. Tal, mas eu sou de Caxias do Sul, década de 70. Entendeu? Assim, gente, eu vim para o Rio de Janeiro, eu e os caras viemos para o Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás. Zero. Nós saímos do zero, não tinha parente, não tinha primo, não tinha ninguém para indicar paciente para a gente. Saímos do zero. Então, assim, eu acho que tudo é possível. Eu não posso me queixar. Eu tenho uma clínica boa aqui no Rio, assim, profissionalmente eu estou bem satisfeito, e consegui criar o meu próprio instituto de pesquisa. Eu comecei pesquisando lá no Hospital da Lagoa, daí eu fui fazer mestrado, doutorado no Fundão. O meu doutorado foi cancelado pelo MEC, não o doutorado do Fundão foi cancelado pelo MEC quando eu estava no meio. Já tinha todos os créditos, então na época eu não pude defender, acabei defendendo no ano passado aos 59 anos na Unifesp. Bom, então assim, tudo é possível. Eu pesquisei muito na Santa Casa, fiquei 10 anos na Santa Casa aqui do Rio, fazendo pesquisa, mas assim, eu sustentava as pesquisas, então eu trabalhava para pesquisar. Eu banquei com o meu dinheiro, com o meu recurso, e quando me apareceu a oportunidade de criar o meu instituto, porque também a universidade aqui era muito pesada, muito lenta para a minha mente acelerada, né? E aí, quando apareceu a oportunidade, eu resolvi investir tempo e dinheiro em algo que eu pudesse ter controle, que vai mais rápido, que foi o IBTS. E os meus patrocinadores também curtiram. Então, ou seja, sei lá, eu acho que eu consegui criar um prestígio, uma reputação, um respeito, uma credibilidade para as pessoas botarem. O IBTS já recebeu quase 5 milhões de dólares, entendeu? E as pesquisas lá fora, se a gente for somar o dinheiro que as instituições lá de fora colocaram nas nossas pesquisas, são mais de 10 milhões de dólares. Cada um tem seu caminho, cada um traça seu caminho. Agora, eu pensei na época em ser assim, dedicação exclusiva, por exemplo, fundão, coisa e tal, não ia levar o meu padrão de vida. Então, você tem que encaixar a sua expectativa de padrão de vida com o que pode realizar.
o meu mentor, a pessoa que me fez eu não abandonar a medicina. Porque quando eu terminei ali a residência, fiz a especialização em joelho, tal, foi a minha primeira, depois eu fiz ombro, depois fiz tornozelo e pé, eu estava meio desiludido. As operadoras de saúde já estavam complicadíssimas com a gente, já não renovavam tabelas, tinha muita jogada de ganho secundário, era uma coisa muito complicada, né? Eu fiquei um pouco desanimado, e o meu orientador de tese, o Hiroshi Nakfus, me disse assim: Léo, não te preocupa com isso, em vez de a gente fazer bem para meia dúzia de pessoas no consultório, vamos fazer ciência, que com o brilho da nossa cabeça nós podemos beneficiar de talvez milhões de pessoas. Ele me disse assim. Aí eu peguei, arrumei minha pastinha, sentei do lado dele, ó, estamos aqui, ó, vamos embora. Foi aí que eu comecei tudo aí, a partir daí. Eu já tinha esse viés, eu queria ser pesquisador, só que eu sabia que eu ia ter que trabalhar o dobro no meu consultório para bancar a pesquisa. Existem os meios de fomento, FINEP, FAPESP, essas coisas assim, mas eu te digo que eu nunca tive sorte em conseguir isso. No início, até pessoas do Instituto correram atrás, deu trabalho. Eu cheguei a abrir uma conta no Bradesco uma vez, por insistência da FINEP e tal, e nunca rolou nada. Então, assim, eu não dou sorte para essas coisas, e quando eu não dou sorte é porque Deus não quer, sabe? Então, assim, eu acho que eu sei que é um pouco anticientífico, sabe? Mas eu tenho bastante fé. Sabe? Quanto mais estudo, mais fé eu tenho. Que a gente tem que fazer o que a gente veio nessa missão do mundo. Quando a gente tenta desvirtuar dela, as coisas começam a dar errado, entendeu? Muito legal. Então, aí, a minha missão é essa. Vamos lá. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem, Leandro. Só cada um tem que encontrar o seu caminho. Não é o mesmo caminho dos Estados Unidos. É outro. E lá na Suécia vai ser outro. E na China vai ser outro. Entendeu? Então, assim, cada um tem que encontrar o seu caminho. O importante é você correr atrás do que você quer ser. Eu queria ser pesquisador. Consegui do meu jeito. Fantástico, fantástico. Eu tenho uma pergunta para fazer, Léo, mas antes eu queria fazer só 2 comentários. Primeiro, eu acabei não comentando depois da fala do Prêmio Jorge Paulo Lemann, né? E muito legal ver crescendo, aumentando o número de bolsas, indo para outras instituições. E realmente eu recomendo para todo mundo aí que se interessa ir atrás. Sempre quando as bolsas estão abertas, a gente também ajuda a divulgar no Muito Além do Gesso. Mas sigam o Léo, sigam o IBTS para saber de tudo que está rolando, que é uma oportunidade incrível. Eu lembro de um número que o Bruno Schroeder, que é o colega que foi o primeiro ganhador, né? Ele hoje em dia ficou responsável por juntar todos os dados dos ex-bolsistas, né? E ele mostrou um dado uma vez que eu acho que 30% das publicações do Mark Philippon, que é um dos pesquisadores que mais publica em artroscopia de quadril, tinham algum coautor brasileiro do IBTS. Eu achei esse dado impressionante quando eu vi, e realmente mostra a potência de nós como pesquisadores brasileiros quando vamos para lá, o tanto que a gente ajuda. Eu achei muito legal. A segunda coisa, complementando um pouquinho... O impacto foi grande. Não, muito grande. Então, só aproveitar o gancho. A gente recebe muita proposta, muitas inscrições de pessoas que não passam nem a primeira fase. Uma coisa que é importante dizer: se você almeja receber uma bolsa do IBTS para a nossa linha de pesquisa lá, maravilhosa, na Rush ou futuramente na Duke University, tem que pensar o seguinte: você tem que ter um inglês fluente, porque não dá tempo de aprender lá, gente. Entendeu? Uma bolsa não é você, eu vou me viro no inglês. Não, cara, tu tem que chegar afinadinho nela, tá? Tem que chegar com inglês. Não precisa ser perfeito com nenhum sotaque, não é isso. A comunicabilidade tem que ser boa, a comunicação tem que ser boa. E tem que ter um pouco de experiência em escrita, em estatística, escrita de artigo científico. Sem isso, não tem nem como começar, como dar largada. E isso, então, você tem que começar no R1, gente. No R1, R2, você tem que começar já a se dedicar a estudar inglês, estudar os artigos em inglês, estudar livros em inglês, fazer tudo em inglês, sabe? Que é a língua mundial para isso, não adianta, ainda vai ser por muitas décadas, tá? E começar a ensaiar, começar a fazer estudos simples, revisões sistemáticas, revisões de literatura, começar a fazer coisas assim, mas produzir para entender o processo, porque é um processo. Sugiro até fazer... Tem cursos maravilhosos do PPCR, lá de Harvard, do Philippe Fragni, que são Principle and Practice in Clinical Research. Maravilhoso. 10 meses de curso, você aprende
tudo de metodologia científica. Tem outros também, tem em Stanford, tem outros cursos desse tipo, que aí você chega pronto para poder competir com os outros que estão indo. E nós estamos cada vez aumentando o número de vagas, tá? Desculpe, Leandro, mas era só para pegar o gancho. Não, com certeza, muito legal. E o segundo comentário que eu queria fazer em relação também um pouco da pergunta do André sobre a biocinética, né? Então também divulgar também uma outra iniciativa do BTS, que agora em abril, dentro do Congresso de Medicina, de Fisiatria, vai ter uma jornada de biomecânica funcional no dia 12 de abril aqui em São Paulo, que o Léo vai dar aula, eu também tive o prazer de ser convidado para dar aula lá, então acho que vai ser um negócio bem interessante para quem se interessa para o tema, vir aqui para São Paulo, que vai ter um tema, um dia inteiro para a gente conversar sobre isso. E agora, chegando na minha pergunta... Obrigado pelo toque, e acho que isso é importantíssimo. Essa jornada assim, realmente é revolucionária. A biomecânica funcional veio crescendo no Brasil nos últimos 10 anos, o conhecimento da biomecânica, e nós conseguimos converger nesse evento, uma jornada de um dia inteiro, das 8 da manhã às 6h30 da tarde, 32 especialistas em biomecânica, de todas as áreas, de joelho, de quadril, de ombro, de tornozelo e pé, o Moisés Cohen, o teu irmão, o Beno em ombro, o Alexandre Godoy e Renato Mazagão de tornozelo e pé, em artroplastias de joelho, o professor Luso, o Kaká, Carlos Franciose, o Tírico, um timaço, né? Na fisiatria, a Pérola Plapper, a Natália Mourão, um monte de gente bacanérrimo, 30 palestrantes falando de biomecânica funcional em um dia. É uma oportunidade, assim, de pegar toda a biomecânica funcional em um dia com os expoentes dessa área. Então, é dia 12 de abril, no Centro de Convenções Rebouças, lá da USP, dentro do Congresso Brasileiro de Medicina Física e Reabilitação, que é dos fisiatras, que convidou o IBTS a organizar essa jornada, para dar o chute inicial da biomecânica funcional no Brasil em larga escala. Tá? Não percam, oportunidade importante. Léo, eu vou te comentar uma situação e que eu percebo que ela é muito frequente, assim, muito recorrente, né? Assim, de repente chega um WhatsApp para você, então, geralmente é uma pessoa mais nova, um residente, um aluno, e fala assim, tudo bem, eu queria fazer um trabalho. Você fala assim, bom, legal, você quer fazer um trabalho do quê? Aí, de repente, a pessoa te fala um termo, te despeja umas imagens, fala, eu operei isso aqui, eu vi isso aqui, eu queria fazer um trabalho disso aqui. Você até comentou sobre uns cursos. Você vê que a pessoa tem vontade, mas ela não tem uma base. Ela realmente não sabe como estruturar, como fazer a escrita, aonde pedir, comitê de ética, enfim, aquela receitinha de bolo. Se você puder nos falar um pouquinho melhor desses cursos, como começar, eu vejo que isso é algo muito, muito, muito frequente. Assim, constantemente a pessoa tem vontade, mas ela falta tanta base para que ela comece a coisa que acaba não saindo do lugar. Assim, você vê que para que realmente ela coloque no papel 3 páginas de Word escrevendo sobre o assunto, acaba quase que inviabilizando o trabalho. Então, talvez esse primeiro contato das pessoas realmente fazendo ciência, o que você pode sugerir para a turma que está nos ouvindo? Eu acho assim que realmente a tecnologia veio nos ajudar muito com isso. Por exemplo, eu fiz o PPCR em 2010, todo online. Eu só tive que ir uma vez a Harvard. Eu fiz todo ele online. Eu confesso para vocês que, mesmo tendo vivido a minha vida inteira pesquisando, em 8 meses de curso eu aprendi mais do que a minha vida inteira. Entendeu? Então, assim, os meus orientadores de residência e tal, não tinham o preparo que tem. Hoje em dia nós temos essas instituições que têm um conhecimento gigantesco no assunto. A gente não deve subestimar isso, a gente tem que realmente fazer um curso. Tá, custa dinheiro, mas o ganho que você tem, você ganha 20 anos em 8 meses, sabe? Tem que saber dosar isso, porque é triste você ver uma pessoa empolgada em querer fazer pesquisa, e ele vai e começa a fazer, dá uma trabalheira, e quando chega lá na frente, na hora de apresentar, tem falhas metodológicas e vai tudo água abaixo.
Isso é um banho, um balde de água fria no pesquisador, ele fica traumatizado, nunca mais quer voltar para a pesquisa. Eu acho que a gente perde grandes pesquisadores, porque o brasileiro sabe se virar. O brasileiro não tem mau tempo, ele é criativo. Sério mesmo. Eu acho que nós na ortopedia, a ortopedia brasileira é maravilhosa, é uma melhor, na minha opinião, a melhor do mundo. Eu não faria nada fora do Brasil em ortopedia. Tá? Nós somos um luxo aqui. Nós temos tudo de tecnologia europeia, americana, oriental aqui à nossa disposição. Nós temos cabeças pensantes, críticas, nutridas por todos eles. Então a gente consegue desconfiar de um, de outro, a gente optar, fazer as opções, sabe? Então assim, o brasileiro é muito criativo. Só que, como não tinham os meios antigamente, era muito frustrante. Hoje em dia não. Hoje em dia tem isso tudo acessível online. Recomendo que, se você tem curiosidade em algum assunto, seja qual for, antes de tomar o primeiro passo, faça alguma coisa. Se você tiver curiosidade, eu quero ser cirurgião de quadril. Calma, vai assistir algumas cirurgias de quadril, faz um curso online de cirurgia de quadril, vê se é isso mesmo que você quer. Hoje em dia a gente tem todo esse acesso, né? Que antes ele tinha que aprender só na marra, né? Perdendo tempo e dinheiro. Hoje a gente tem como economizar isso. Muito Léo, legal. Fala, Matheus, depois eu faço. Não, eu ia falar que fazendo as pesquisas anteriores ao episódio, eu encontrei uma dúvida que, na verdade, acho que é para muitas pessoas, assim, sabe? Muitas pessoas têm um medo de que acabou entrando tarde em medicina, demorando mais para fazer, e eu vi que, pelo que parece, você acabou tendo 3 anos, né? Um ano lá na 8ª série, que acabou demorando um pouco mais, depois um ano para entrar na faculdade de medicina, depois um ano dentro da faculdade de medicina. E a pergunta que eu queria fazer é da ansiedade de algumas pessoas, de como que isso afeta o futuro, no longo prazo. Porque no curto prazo as pessoas acabam sendo afetadas, mas no longo prazo, na carreira, de uma forma geral, não vejo isso afetando muito. E aí, se você puder comentar um pouco disso. Eu sei até onde você buscou isso, porque eu só falei isso uma vez na minha vida. Foi numa palestra que eu fui chamado na Fundação Estudar, que é do Jorge, do Beto e do Marcel. Eles têm um programa que eles chamam palestrantes, uma vez por ano, lá para falar. No primeiro ano foi Warren Buffett, segundo ano foi Nizam Guanais, o terceiro fui eu. Então, aí eu fiquei bem honrado, né, com o convite. E imagina, foi o médico do Jorge Paulo Lemann, que ia dar palestra e tal. Então, eu acho que eles estavam esperando assim, um Dr. Ray chegar ali. Ou, sei lá, ou talvez alguém mais careta ainda, né? Não sei. Mas, com certeza não era Leonardo Metsavar que eles estavam esperando ali. Estavam esperando alguma coisa assim, fora de série, né? Fundação Estudar, o pessoal está lá, é palestra para motivá-los a estudar. E eu comecei a palestra falando a verdade. Dizendo, olha, pessoal, não que eu tenha sido um mau aluno na escola. Eu tenho provas, que eu tenho guardado os cadernos, tudo, de que eu era o pior aluno da turma. Eu passei a quinta série inteira na sala da direção conjugando verbo. Entendeu? Então, assim, eu detestava a escola. Detestava ficar estudando história, OSPB, umas coisas assim, sabe? Adorava biologia, física. Adorava isso. Adorava ir para o... Meu pai tinha um banco de sangue. Meu pai era anestesista, era sócio de um banco de sangue. Eles puseram o primeiro banco de sangue em Caxias do Sul. Eu entrava lá escondido e roubava seringa, roubava frasquinhos coloridos, tubo de ensaio, para dar injeção em lagartas. Lagarta queima, então eu injetava álcool nelas para ver o que acontecia, né? Se elas pegavam fogo, não pegavam fogo, elas morriam. Eu não entendia, né? Negócio que queima. Isso aí eu tinha 5 anos de idade. Eu fazia isso. Então, assim, a escola foi um fardo nas minhas costas. Eu fui reprovado na 8ª série, porque eu e meu irmão estava 2 anos na frente, nós dois pegamos 11 recuperações no final do ano. A gente sempre pegava 11 recuperações. E aí passava, a gente só não pegava educação física e artes. Mas a gente pegava. Aí
na 8ª série, marcaram a prova de matemática de recuperação no dia do campeonato de skate, que era a minha equipe que eu tinha formado, que ia correr. Eu disse, não vou perder o campeonato. Fui lá, corri o campeonato, fico para a segunda época. Tem a segunda época, lá em janeiro. Segunda época. Bom, como todos os outros alunos da recuperação passaram, só fiquei eu para trás, o mínimo tinha que ter 3 alunos para a segunda época, então eu fui reprovado. Tive que refazer a 8ª série. E foi a primeira vez. Aí, tudo bem, terminei a escola, fui fazer vestibular. Primeiro vestibular, pum, tomei pau também. Tive que fazer o vestibular de novo, daí já perdi 2 anos. Né? Perdi não, eu sempre aproveitei pra caramba, viu? Até na 8ª série, a turma que eu entrei depois era bem melhor do que a minha que estava antes. Eu tinha uns 15, 16 anos, nossa, foi maravilhoso. Uma turma bacana. Aí, na faculdade, eu tomei pau no primeiro vestibular. Meu irmão passou, o burrinho do meu irmão, que pegava 11 recuperações, passou em segundo lugar no vestibular de medicina. Eu tomei pau no primeiro. Eu tinha passado 1 ano e meio nos Estados Unidos estudando, voltei meio cru, meio perdido, fui para o vestibular, tomei na cabeça. E aí, durante a faculdade, meu pai teve uma dificuldade financeira muito grande. No primeiro ano, logo no segundo ano que eu estava de medicina, meu pai teve uma dificuldade muito grande. Meu pai perdeu 60% da fonte de renda dele em um ano. Um monte de dívidas e tal, e foi difícil eu me sustentar sozinho em Porto Alegre, né, de Caxias do Sul. Eu tive que trabalhar. Então, eu trabalhei vendendo calçados de loja em loja, eu vendia moletons na faculdade, suéteres de lã que eu trazia do Uruguai. Eu cheguei a trabalhar num boteco chamado Teatro Mágico. Era um barzinho, num sobrado, que em cima tinha um mini palco onde cantores tocavam lá, violão e cantavam na madrugada. Um desses cantores era a Adriana Calcanhoto. Ela devia ter uns 16, 17 anos na época, e eu conheci ela lá. E eu servindo as mesas, eu aproveitava tomar uma cervejinha junto, né, também, e dava os meus bicos. Então, assim, eu tive que trabalhar muito, era difícil fazer medicina de 8 da manhã às 6 da tarde, full time, e ainda ter que trabalhar, né, gente? Então, claro que faltei aula. Tinham aulas lá que eu pegava xerox dos colegas e tal, me virava para ir vender calçado numa loja, voltar correndo para a aula, me virava. Mas eu me perdi nas contas, nas faltas. E eu fui reprovado em 2 cadeiras por falta. Não foi por nota, não, por falta. Uma delas foi patologia. Patologia e semiologia. Foram as 2 que eu tomei falta demais e fui reprovado. E na minha faculdade, a Fundação Faculdade Federal de Porto Alegre, se você é reprovado em 2 cadeiras, você é obrigado a repetir o ano inteiro, que nem colégio. Porque lá é condensado. O primeiro ano acaba em outubro, o segundo ano termina em maio, o quarto ano termina, ele é condensado para ter mais tempo de estágio no final. Então a gente não tem férias, tem 2 semanas de férias só por ano, que são os exames. Então quem não pega exame tem férias, quem pega exame não tem férias, é emendado. Então não tem como você repetir cadeira, entendeu? Então eu tive que repetir o ano na faculdade. Então aí já perdi 3 anos. Mas conforme o mundo vai te direcionando para a tua tribo, a maneira com que você se entende, o mundo é bacana com isso, gente. Quem luta, o mundo te direciona para a tua tribo. Você vai encontrando seus pares no caminho. Você vai encontrando, não se preocupe, aquele chato vai sair da tua vida e vai vir uma pessoa legal no lugar se você ficar insistindo, entendeu? E as coisas vão convergindo. E quando terminou na faculdade, final da faculdade, eu estava muito bem de crédito na faculdade, apesar de ter reprovado 1 ano, eu cheguei muito bem de crédito. Fiz a prova para residência, já quis ir para o Rio de Janeiro, fiz a prova para residência, fiquei em segundo lugar na prova para residência no Rio de Janeiro, né, na Unificada aqui do Rio de Janeiro. Podia escolher qualquer hospital do Rio de Janeiro, tinha o INTO, tinha todos os outros, eu podia escolher o que eu escolhi o Hospital da Lagoa, que tinha só 1 residente por ano e 46 leitos, maravilha. Eram 3 residentes, 46 leitos, maravilha, achei a melhor proposta de trabalho que tinha. E logo no primeiro ano,
o TEOT, eu não sei, hoje em dia eu acho que não fazem mais isso, porque eu acho que é proibido. Acho que o Ministério da Educação proibiu, mas nós tínhamos prova surpresa. A SBOT, ela preparava uma prova igualzinha à do TEOT, mandava para todos os serviços do Brasil sem aviso, e chegava lá, todo mundo tinha que fazer a prova, o chefe do serviço abria as provas na frente de todo mundo, entregava, recolhe e manda para a SBOT. E você tinha que fazer a prova, assim, era surpresa a prova. E eles botavam a classificação de todo mundo. Botavam lá de 30 em 30. E eu tinha 6 meses de ortopedia, eu fiquei entre os 30 primeiros do Brasil. Então, assim, vai convergindo. Depois eu fiz a minha pós-graduação lá de Harvard. Eram 120 médicos do mundo inteiro. O único ortopedista. Patinho feio, só tinha cardiologista, neurologista, só tinha crânio. Tinha crânio lá, e o patinho feio da ortopedia aqui, né? O burrinho. Aí eu digo, não vai ficar assim, eu vou estudar. Estudei e tirei primeiro lugar no curso. Na verdade, Leandro, não sei se você sabe, mas na verdade eu tirei a nota mais alta da história do curso. Dos 1.000 pontos possíveis, eu fiz 907 Caramba, pontos. eu não fui tão bom aluno. Fui ótimo aluno, tanto que eu fiquei 5 anos depois dando aulas, pediram para eu dar aula, ensinando como é que eu fiz para tirar primeiro lugar. Eu lembro, eu tive aula com você, porque eu fiz o curso em 2013, né? Eu tive aula com você. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Então, você tirou isso lá da Fundação Estudar, essa é a história que está lá na Fundação Estudar. Que, sabe, se você está se sentindo imprestável, não é, você só está no lugar errado. Começa a procurar o teu lugar, continue lutando, porque a vida vai te levar aos teus pares. Entendeu? Se você for mau caráter, a tua vida vai te levar aos teus pares. Se você for cientista, ela vai te levar a isso. A vida vai fechando as tribos. Eu acho que é esse o conselho que eu gostaria de dar. Agora, esse ano há 2 semanas atrás, fiz 60 anos. Então, não tenha rancores, não guarde rancores, vá indo em frente no que você gosta, que você acredita, que a vida vai ficar boa. A vida vai ficar boa, sabe? Que legal, Léo. Pô, primeiro lugar, parabéns. Eu não sabia que tinha feito 60 anos recentemente. Baita data também redonda, parabéns. É muito legal. E, pô, foi uma baita mensagem. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu quase queria encerrar agora, porque achei que ia ser um bom encerramento pro quadro, mas pro nosso episódio. Mas, de qualquer maneira, eu tenho mais uma pergunta assim. Já falamos aqui muito das coisas que envolvem sua vida, né? Mas um tema que a gente fala bastante aqui no podcast, sempre nossos ouvintes gostam bastante de ouvir, é sobre consultório, né? Então, acho que muitos dos residentes, os ortopedistas, têm vontade de ter um consultório, têm vontade de ter um consultório particular. Isso é uma outra coisa que eu acho que você destacou bastante. Você tem um consultório já muito bem estabelecido há muito tempo aí no Rio, consultório particular, que inclusive vai super bem. Acho que é muito de onde vê esses contatos que você tem com as pessoas que fizeram doações até para o IBTS. E eu queria que você agora falasse com um ortopedista jovem ali, que acabou de terminar seu R4, seu R5, está começando ali a fazer o cartãozinho, às vezes hoje em dia abrindo o site, uma conta de Instagram. Que dicas você dá para essa pessoa? Que ensinamento você tirou aí desses anos todos de consultório para uma pessoa que quer se firmar como um médico de consultório particular? Então, eu vou dar a mensagem que eu sou também da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Fisiatria, né, de Medicina Física e Reabilitação. Então, os residentes dos R3 do Brasil inteiro vêm passar um mês comigo aqui. Não são muitos, eu só consigo receber 6 por ano. Né? Tem fila até 2026. Mas a mensagem que eu sempre tento ensinar para eles, porque é na minha clínica privada que eu ensino, eu tenho assim, são 2 pilares que tem que sustentar isso. O pilar filosófico da medicina e o prático da medicina. O filosófico está importantíssimo, tem que estar muito em voga hoje em dia, porque com essa medicina de Instagram, de Facebook, eu não sou careta, não. Eu tenho Instagram, eu adoro Instagram. Adoro passar horas ali. Aquele negócio de ficar zapeando na TV, eu não zapeio mais na TV, eu zapeio no Instagram, adoro ver aquilo. Tem coisas engraçadíssimas lá. E cultas também. Então, assim, essa medicina superficial é válida se você tiver conteúdo. Então, estude e seja diferenciado,
Porque o algoritmo de inteligência artificial não vai pegar o diferenciado, vai pegar o comum. Entendeu? Então, tente se diferenciar, tente ser bom. E como é que eu sugiro que vocês sejam bons? Vou estudar muito joelho, vou estudar muito quadril. Não, você pode estudar o que você quiser. Orelha esquerda. Mas você tem que ser baseado nesses dois pilares. O pilar, a tríade básica do pensamento hipocrático, que você tem que confortar, curar e prevenir. Não existe medicina diferente. Não existe. Então, se você usa lá onda de choque, ácido hialurônico, o que você usar lá para aliviar, bacana. Anti-inflamatório, bacana. Corticoide, bacana. Você trouxe conforto para o paciente, que é a primeira premissa do médico, é trazer conforto ao paciente. Mas isso não existe se ele não der o segundo passo, que é o da cura. Você tem que curar o problema. E assim que a pessoa estiver restabelecida, você tem que ensiná-la como prevenir que aquilo não aconteça novamente. Exemplo, se você tiver, uma criança tiver com febre, diarreia, vômito, você não vai sanear a rua da casa dela. Você vai dar um remédio para a febre, e vai hidratá-la e vai dar um remédio para a diarreia. No dia seguinte, você vai coletar o exame de fezes, vai ver qual é o patógeno e vai liquidar com ele. Vai dar ivermectina, o que seja lá, vai liquidar, vai curar. E depois tu vai reclamar lá para a prefeitura que tem que sanear a rua dela. Isso é medicina. Tá bom? Então, assim, vocês podem colocar isso desde uma unha encravada a um câncer de pâncreas. Não existe. Unha encravada que você não dê conforto para o paciente, você não cure ela, não previna. Câncer de pâncreas, mesma coisa. Entendeu? Então, assim, não existe outra medicina. Isso é a primeira coluna. Então, você filosoficamente, você está firme. Ninguém te derruba se você cumprir com essas três premissas. Agora, para você se defender no mercado de trabalho, você precisa ter a outra coluna, a medicina prática. Na medicina prática, eu recomendo vocês seguirem outras três premissas, tá? Que é a do diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica. No momento que vocês entregam esses três produtos, vocês estão entregando o pacote medicina na mão do paciente. Vocês podem cobrar quanto vocês quiserem por isso. Porque vocês não estão atendendo lá uma emergência, um sangramento, que você tem que cumprir o juramento hipocrático de salvar a vida. Você está vindo no seu consultório, você tem o direito de cobrar quanto você quiser. Ele é livre para procurar outro médico, se ele não estiver satisfeito, se achar caro, entendeu? Mas, para você ter a dignidade de merecer o dinheiro do paciente, sejam R$100, sejam R$1.000, a dignidade vem no diagnóstico, no prognóstico e na conduta terapêutica. Se você não entregar isso, você está capenga, entendeu? Então, assim, talvez você precise de exames para confirmar o seu diagnóstico, refinar o seu diagnóstico, mas você tem que dar uma luz para o paciente. O paciente está na zona cinzenta, gente. Nós subestimamos o paciente. O paciente, coitado, que está com dor, ele já acha que está com câncer nos ossos, entendeu? Porque ele está com dor. E dor não é métrica de problema. Nós temos uma unha encravada dói mais do que câncer de pâncreas. Então, assim, então nós temos que tirar ele da zona turbulenta, da zona cinzenta e esclarecer para ele, isso só é dor, é um sintoma, você vai melhorar, tal. Dá o diagnóstico. Estabeleça um prognóstico. Você não precisa ser pragmático, assim, cartesiano, vai ser 2 semanas, 6 semanas, não. Dentro desse espaço de tempo, pode dar um pouco mais de trabalho, pode dar um pouco menos de trabalho, eu sempre digo isso. O seu problema é esse. Algumas pessoas dão um pouco mais de trabalho, outras dão menos trabalho, mas vamos resolver. E tem que estabelecer uma conduta terapêutica. Por isso que eu criei a biocinética, para ajudar o ortopedista a fazer o diagnóstico mais preciso e poder dar a conduta terapêutica. Porque a conduta terapêutica, se vocês analisarem, isso aqui eu pergunto em todas as nossas reuniões, qual é o percentual de pacientes cirúrgicos que você atende na sua clínica, no seu consultório particular? Isso varia nas reuniões de 5% a 15%. Aí eu pergunto, e o que faz com os outros 90%? Bom, aí
terapia de choque, ácido hialurônico, mesoterapia, infiltração, vai para fisioterapia, anti-inflamatória. Cara, você tem que ser médico, tem que resolver o problema do paciente, entendeu? Tem que ter pelo menos dar uma luz para ele. Foi aí que então a biocinética vem trazer essa luz, porque é um ecocardiograma. A biocinética não diz nada que a gente não saiba. O meu professor Lucchesi, de cardiologia, no 3º ano, no nosso grupinho, ele veio com o estetoscópio, colocou lá o estetoscópio e viu, disse, pessoal, nós estamos era aquele grupinho de 6. Esse paciente, ele tem uma insuficiência de válvula mitral, dá para ouvir aqui o soprinho, tal, e eu acho que já tem até uma hipertrofia de ventrículo, porque na diástole ele tem um toquezinho a mais. Quer ver? Botou o estetoscópio em mim, eu ouvi. Botou nos outros 5, só um ouviu. Os outros 4 não. Daí eu perguntei pro professor, pois é, professor, acho que assim, esse talento não é tão reprodutível, né? Ele falou, não, a medicina não é reprodutível. Por isso que vocês estão aqui, para nós tentarmos descobrir quem tem talento, quem não tem talento para uma coisa. Ótima resposta. Mas eu tinha uma pergunta melhor. Eu perguntei, pois é, doutor. O professor Lucchesi está vivo até hoje. Ele era da turma da minha mãe. Aí, Lucchesi, mas como é que eu sei a gravidade dessa insuficiência aí, dessa hipertrofia? Esse paciente tem que operar, tem que trocar essa válvula. Na época estava na moda as válvulas de porco, tá? Tem que trocar essa válvula ou dá para tratar clinicamente? Digo, não. Peraí, agora nós vamos ter que ver se tem edema nos pés, se tem está fazendo insuficiência respiratória, está fazendo edema de pulmão, tem que ver. Daí entra na subjetividade, entendeu? Não tinha métrica. Naquela época, ecocardiograma era um exame caríssimo, complicado, não tinha lá na Santa Casa, se ela tinha uma fila para fazer um ecocardiograma. Entendeu? Então, assim, se a cardiologia passou por isso, a ortopedia também vai passar por isso. Nós precisamos de métricas, nós precisamos de métricas funcionais. Nós temos que medir o funcionamento. Não adianta medir quantos graus flete o teu joelho. Tem pacientes que não fletem bem o joelho e correm bem, jogam tênis bem. Tem outros que fletem tudo e não conseguem nem caminhar direito. Nós temos que ter um comportamento motor bom. Como o coração tem que ter um comportamento bom, funcional, nós também temos que ter um comportamento funcional do aparelho músculo-esquelético. Nós somos um sistema. Nós não somos ossos e articulações. Nós somos um processadorzinho aqui, um Intel poderoso no cerebelo, que capta tudo isso e manda a medula automatizar o movimento. Entendeu? Então, assim, a biocinética mede isso e traz essas respostas para a gente. Então, tudo que a gente faz no IBTS é para ajudar a ortopedia, a evoluir a ortopedia. Tá? Então, a minha mensagem, eu acho que é essa. Muito legal, Léo, muito legal. E com uma mensagem dessa, a gente vai encerrar o nosso episódio. Muito obrigado. Acho que assim, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Acho que estou feliz que a gente conseguiu cobrir muito terreno. Sempre, infelizmente, não dá para cobrir tudo. É muita coisa para falar, né, Léo? Uma carreira muito legal, muito diversa. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aprenderam muito aqui com você. E eu convido eles, como a gente já falou, então, a se inteirar no Prêmio Jorge Paulo Lema, se inteirar na jornada de biocinética, seguir o Léo e o IBTS nas redes para saber mais sobre tudo o que ele está fazendo, que sempre tem muita coisa. E antes de encerrar, Léo, eu queria só passar o microfone a última vez para você, se quiser deixar uma mensagem final justamente para os nossos ouvintes, o microfone é seu. Assim, pelo contrário, Leandro, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Eu não sei se eu estou ficando velho, quando a gente fica velho, a gente fica muito filosófico, né? Mas é porque eu acho um tremendo egoísmo ou uma fraqueza você não conseguir passar aos mais jovens a tua experiência. E o que vocês estão me dando aqui é uma oportunidade de eu passar isso para mais pessoas. E se eu conseguir ajudar, sei lá, 2 ou 3 a mais a arrumarem suas vidas com o que eu falei, para mim já vai ser uma grande vitória. Entendeu? Então, assim, pelo contrário, eu agradeço vocês, quero parabenizar a iniciativa de vocês. Vocês estão aqui há 1h30 nessa noite de uma terça-feira, aqui todo mundo. Vocês se deram o trabalho de organizar. As pessoas que estão por trás disso, elas não sabem o trabalho que dá
poder ter esse time aí atrás organizando, arranjando as pautas, organizando a tecnologia que rodou perfeito aqui o sistema para a gente gravar isso aqui, sabe? E agora poder publicar isso e fazer, Leandro, o que você me prometeu em 2010. Você lembra da promessa que é fundamental para o IBTS, que é voltar e irradiar o conhecimento. Nós não queremos só formar assistencialistas. Eu e o Jorge Paulo dedicamos nosso tempo e nosso dinheiro, muito tempo e muito dinheiro, mas que seja para vocês irradiarem mais, não ficarem só para vocês. Você cumpriu aqui a tarefa com brilhantismo, com a ajuda aí do Noel, do Matheus, do Bruno e do grande André, o grande traumatologista, né? Tá? Parabéns para vocês e muito obrigado por fazerem o bem pela sociedade científica, ortopédica e pela comunidade brasileira. Perfeito, obrigado a você, Léo, obrigado, Matheus, Bruno, André, Noel aqui pela parceria, que venham mais 70 episódios aí pra gente do Muito Além do Gesso, e obrigado a vocês ouvintes que estão aqui com a gente sempre, ouvindo, assistindo, curtindo, comentando. A gente se vê em breve no próximo episódio do Muito Além do Gesso. Até a próxima.